Fala, meus queridos, firmeza? Cara, e na aula de hoje a gente vai fazer aqui um preparativo para a produção dessas telas que a gente vai fazer no trabalho do final do curso, beleza? Então eu selecionei aqui alguns materiais como tinta acrílica, tem alguns pincéis aqui, principalmente pincel de traço fino e tal, sketchbook, uma máscara, claro que você já sabe, algumas canetinhas aqui. Pra quê? Pra gente preparar, é claro, os sprays aqui, ó, tá? Os sprays, dessa vez eu não vou usar muito, tá? E tem uma coisinha aqui também, tem uma baguncinha aqui de spray e tal, mas a gente não vai usar muito isso, beleza? Tem uma tela aqui que a gente vai fazer um esboço, etc e tal, mas o foco hoje, galera, pro pessoal que tá aí no grupo do WhatsApp, as minhas 3 turmas, beleza? É justamente pra falar do processo de você transferir o seu trampo para uma tela, tá, pessoal? Então a gente falou aí o ano inteiro sobre como fazer técnica de grafite no muro, aliás, grafite, lembrando, rua, beleza? Pintar na rua, etc. Mas aqui a gente vai falar um pouco das artes visuais mesmo, né? Porque todo final do ano a gente encerra com a exposição dos alunos com a linguagem de grafite. Firmeza? Tô colocando mais detalhes lá no grupo, certo? A gente tem a exposição presencial em novembro, seguindo todas as normas de segurança certinho. E a gente também vai ter a exposição virtual no site da prefeitura. Muito importante para quem vai trabalhar com spray, máscara, não preciso nem repetir isso, então a gente já sabe e tal. O que eu vou fazer aqui rapidamente é mesclar entre o spray e a tinta acrílica, beleza? Paninho aqui para limpar o pincel, é claro, a gente tá com a nossa água no esquema, beleza? Tinta acrílica aqui, eu tô com esses potes maiores, tá? Então, o que é a tinta acrílica, pessoal? A tinta acrílica é diferente da tinta óleo, beleza? A tinta óleo, ela demora mais pra secar e tal. É uma tinta muito boa, só que, porém, a base de óleo. A tinta acrílica, a pigmentação muda, a composição química também, e ela tem uma secagem mais rápida, certo? Então, por isso que nós utilizamos, além da tinta acrílica com água, nós utilizamos também um retardador que vai secar rapidamente essa tinta, que é o médium acrílico. É isso mesmo, o médium acrílico. Então a gente coloca algumas gotinhas na tinta acrílica, mistura e ele vai ter uma secagem um pouco mais lenta, possibilitando aí de você fazer uns degradês, etc. E depois que seca, aí já era, né, pessoal? No caso da tinta óleo, não. No caso da tinta óleo, ela demora mais para secar. Então tem casos que o artista pinta a tela, volta lá depois dos 2 dias e fala, cara, aqui ainda ficou estranho, e vai lá com o pincel, molha ali no óleo de linhaça, etc. E aí vai fazendo os seus acertos na pintura, e aí com o tempo de secagem, 3 a 7 dias, ou até mesmo invernizando, ela fica finalizada, certo? Então, só tirando uma dúvida com vocês. A tela que a gente vai pintar pode ser pequenininha, o que a gente procura no nosso curso de grafite e artes, principalmente focar mais na criação de cada participante, de cada aluno, tá? Então, vocês pode usar técnica de stencil, técnica de desenho com aquarela, só pintar no spray. O foco realmente é dar ênfase aí no que vocês aprenderam durante o ano, por isso que o tema é livre, vocês podem usar a técnica que quiser, técnica livre. Quem estiver utilizando spray, os tipos de tinta de pintura mesmo, tranquilo, posca, vale tudo, tá? Mas o interessante é que cada um crie seu trampo, né, e coloque aí todo o seu potencial no trabalho final. Essa telinha aqui é um exemplo que eu usei técnica de stencil, então eu cortei um molde vazado para fazer aqui, ó, tá vendo? Essa explosãozinha, e eu fiz também com spray, beleza? Então aqui eu tô usando spray na maioria aqui da parte da tela, tô usando tinta acrílica para fazer o contorno de algumas regiões, tá vendo? Novamente aqui nesse MO, nesse letreiro, eu utilizei também stencil, tá? Então tá vendo? É livre, tá? Então a gente tem que aprender a usar também técnica de stencil, spray, acrílica, guache, o que for ao nosso favor, beleza? Aqui eu tô usando também esse detalhe, canetinha posca, tá? Que eu até falei na outra aula lá, então eu usei a branca e eu usei um pouco da azul, por quê? Porque ela me possibilita, a tinta me possibilita fazer essa cobertura mais viva, por ela ser de composição a tinta. E aqui no caso do contorno da boquinha do meu Char, que é o meu personagem, eu utilizei aqui, ó, um pincel e também tinta acrílica, então novamente eu contornei aqui com pincel, tá? Então aqui é um exemplo de uma tela pintada com spray, tinta acrílica, tá? E também caneta posca. Como que eu passo esse meu desenho pra tela? Pessoal, vale tela de todos os tamanhos, tá? Geralmente a gente começa com esboço, então você vai lá no seu sketchbook, escolhe um esboço do seu trampo e tal, e aí você utiliza um lápis para esboçar, tá? Eu tô usando um painel grande que é o único que eu tinha aqui no ateliê, ó, tá vendo? Tem outros ali também, ó, e aí eu não tinha uma tela menor aqui para fazer esse exemplo. Eu falei, cara, eu vou utilizar o meu aqui. Então, galera, geralmente eu vou começar com um esboço, certo? Então eu vou esboçar o meu trampo ali na tela, até aí sem novidade, vou fazer um M aqui, ó.
E aí o que acontece? Nesse esboço feito a lápis eu consigo apagar algumas regiões, preencher, e aí o processo, é claro, durante os vídeos eu falo muito isso, preencher e aí colocar efeitos e contornar, tá? No caso da tinta acrílica, para quem for utilizar tinta acrílica, eu vou ensinar rapidamente a mistura aqui. Galera, esses potes são maiores, mas existem os potinhos menores que custam R$2, algo bem mais barato mesmo, firmeza? E com essa tinta acrílica que eu posso fazer? Eu posso misturar elas, eu vou colocar aqui no vidro, certo? Que esse vidro depois a gente consegue limpar, então um pouquinho aqui de amarelo, dá pra gente limpar ela com água, beleza? Vou limpar aqui no meu pano, a estopa. Por que eu tô repetindo esse processo que parece simples? Porque a gente faz isso em sala de aula, tá, pessoal? Então, pro pessoal que tá novo no curso, poxa vida, né? Tem que ensinar todo o processo também, assim como os demais. Então, aqui na tinta acrílica, ela vai me possibilitar as misturas, tá? Então, eu posso vir como uma paletinha aqui, ó. Certo? Olha lá. Fazendo aqui um laranjão bem fogo mesmo. Já consigo colocar mais? Vou pingar aqui rapidinho no próprio tubo de tinta. Então a tinta acrílica ela vai possibilitar a mistura. E aí o que você pode utilizar aí no seu trampo, na sua tela, independente do tamanho, tá, pessoal? Para quem for utilizar papel, usa um papel com a gramatura de 280 a 250 gramas, que é o papel Canson, tá? Porque ele é mais grosso e aí ele suporta a tinta. Então, ó, sem novidade, vou só preencher aqui, ó, tranquilo mesmo. Olha lá, pintou, movimento de pintura ali no vai e volta também, certo? Só para que vocês entendam, tá, pessoal? Então, ó, o preenchimento também tem que ser feito de maneira uniforme, tá? Por quê? Para cerdas do pincel não ficar fazendo muita marca na tela, então venham com muita calma. Acabou a tinta de um lado do pincel, você vira, tá? E aí preenche, vai utilizando ainda mais. Gente, eu vou só borrar aqui mesmo, certo? Porque a gente falou tanto de preenchimento de pintura, olha lá, ó. Beleza? Na dúvida, pô, visitem aí os cursos dos outros professores. No caso, a Samara Satigo, que faz desenho artístico e pintura artística também. Tem o Brian, tem um professor de estilogravura. Gente, procura aí na playlist das oficinas culturais, que os professores vão falar profundamente sobre técnicas de pintura, tá? Porque o nosso foco aqui é grafite. Então isso aqui é só uma coisinha bem simples para quem for pintar aí com acrílico e spray. Então, vamos supor aqui que eu vou preencher uma parte do meu trampo, tá? Então tô lá fazendo, é difícil fazer com a câmera posicionada aqui, mas vai ter que ser dessa maneira meio blog mesmo, galera. Porque para montar o tripé é ruim. Beleza, pintei com a tinta acrílica, deixei ali o meu pincel na água, porque senão a tinta seca e estraga o pincel. Posso vir com spray depois e continuando o processo do trabalho, se eu fosse fazer um contorno ou se eu fosse fazer até mesmo um tipo de efeito. É interessante esperar secar um pouco, tá, pessoal? Dica muito importante, tá? Quem for fazer um desenho que está trabalhado o fundo, marca todo o esboço, certo? E trabalha o fundo primeiro da pintura. Outra dica muito importante, geralmente os tons escuros de tinta acrílica, quando você vai contornar, fazer alguma coisa com cor clara, você tem que aplicar uma segunda demão. Então muito cuidado de pintar todo o fundo de preto e aí depois querer fazer algum contorno com amarelo ou com rosa mais claro. Então dá uma estudada se a tinta tá bem legal antes, faz alguns testes, se pegar, fica bem bacana a cobertura, manda brasa. Se não, galera, tenta não misturar tinta muito com água, porque se ela ficar rala, ela perde a aderência e perde essa potência de ficar fixa em superfícies escuras, beleza? Então com spray, sem novidade, calma aí, com spray deixa eu fazer uma outra coisa mais legal aqui. Então com spray sem novidade, você vai pegar a sua lata de spray que você tem na sua casa, tá? Não é obrigatório, se você tiver o material em casa pra fazer seu trampo, beleza. Se não, galera, vamos conversando aí lá no chat do grupo, mas o importante é entregar o trabalho porque vai ficar exposto. Então a mesma coisa, ao invés dos muros, a gente vai fazer aqui na tela. Então você vai lá preencher o trampo e tal, vai aplicar efeito, vai contornar, tá? Outra parada legal de se falar é que trabalhem todo o fundo da tela, tá, pessoal? Tentem deixar o trampo mais preenchido possível. Pensem que é a arte de vocês que vão ficar exposta, tanto na web como lá presencial. Eu vou deixar algumas fotos aí rapidamente para vocês verem como que foi a outra exposição do ano passado que fizemos. Ficou bem bacana, a gente faz uma montagem e tal, e provavelmente eu vá lá
para fazer essa montagem também. Mas com spray, bom, isso aqui você já sabe, eu não preciso explicar de novo. Tem que pintar, contornar, tem várias aulas aí, certo? Tinta acrílica, deixa secar legal, depois você já consegue, tá vendo que já tava preenchendo? Consegue trabalhar também independente da cor. Para quem vai fazer trabalho só com grafite, pô, de repente a pessoa quer fazer um trabalho mais artístico só com grafite, na tela também funciona, tá? Fica bem bacana, dá pra fazer técnica de sombreamento e tal. Eu só aconselho fazer o seguinte, depois passar um verniz nessa tela. Então vende alguns verniz artísticos e tal, pra poder fixar melhor. Para fixar melhor e seu trampo não sair, tá? Então quem for fazer o trabalho a grafite também na tela, fica legal. Aquarela, pessoal, o esquema é o seguinte, é a tinta à base d'água, o pigmento à base d'água. Também fica bacana quem for fazer, tá? Guache também à base de água, então fica bacana. Então a gente tá falando aqui, ó, do mesmo processo que a tinta acrílica, certo? Então usem e abusem para quem tem esse material em casa. Para quem tem spray, dá uma mesclada com spray, porque eu sei que é muito detalhe pequeno e a gente acaba se perdendo. Quem tiver canetinha posca, beleza. Quem não tiver a posca, prepara ali, ó, pincel fino, tá? E aí a gente vai fazer o que, ó? Vai fazer o contorno com o pincel fino, tá? Então é bem bacana, galera. Olha o vermelho. Então vem com calma, certo? Olha lá. O tracinho fica bem bacana e assim por diante. Beleza? Pincel fino, aí a gente já consegue ter um resultado como este aqui, beleza? Deixa eu pensar aqui em mais considerações. Tamanho da tela já falei que não importa. Tinta acrílica e spray. Para quem for trabalhar com stencil, manda brasa. Para quem for fazer uma tela com fundo abstrato, usem e abusem das cores, entendeu? O importante é se expressar e mostrar o seu trampo, tá? Nesse fim de curso. Não precisa ser esse, eu vou explicar novamente. Essa tela tava aqui no ateliê, é só para exemplificar, tá? Não precisa ser esse, também não precisa ser esse. Essa aqui, se eu não me engano, é uma 50, é uma 48 por 30. Custa em torno de 5, 6 reais, mas pode ser uma menor. Eu vou precisar desse trabalho para poder expor, pessoal, então muita atenção. Pode ser uma tela desse tamanho ou uma folha canson nesse tamanho. Cuidado para não borrar muito a folha, galera. Senão vem a folha suja nos cantos, aí não fica legal. Então não precisa ser desse tamanho. Esse tamanho é ideal para nossa exposição. Para quem for fazer em tamanho maior, se eu não me engano, o tamanho maior foi esse aqui. Eu acho que é esse tamanho, que eu nem sei qual que é. 40-60. Que foi o que nós trabalhamos o ano passado. Também rola, fiquem tranquilos, beleza? O importante é vocês saberem dessas dicas aqui. Utilizem os pincéis e tudo que foi passado durante o curso neste ano, tá? Porque a gente vai realizar essa exposição aí que vai ficar bacana. Galera, esse vídeo é só para fazer essa apresentação mesmo aqui e dar essas pequenas dicas. O resto a gente tem tudo aí na playlist que foi construída esse ano. Então, por favor, na dúvida, revisitem aí essas aulas, tá? E nas dúvidas com material artístico e tintas, vocês podem ir lá nas aulas da Samara Satico e dos outros professores que estão na playlist dos cursos de Franco da Rocha e das oficinas culturais. Isso é muito importante. E foquem aí na pintura, o tema é livre. Já falei dos tamanhos das telas e com certeza vai ficar uma exposição legal. Firmeza, galera? Desculpa a bagunça aqui. E aí a gente se encontra na próxima aula, beleza? Fiquem com Deus, falou, é nóis e tchau!